Você já parou para refletir sobre uma questão que mexe profundamente com a fé de todo ser humano? Já aconteceu de você olhar ao redor e perceber que muitas pessoas que vivem longe de Deus, que agem com dureza de coração, que não respeitam o próximo e que não seguem nenhum princípio de retidão, parecem ter tudo e dando certo na vida? Elas conquistam riquezas, poder, conforto, sucesso profissional, têm tudo o que desejam com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, você que decidiu caminhar nos caminhos do Senhor, que busca viver com honestidade, amor, justiça e temor a Deus, enfrenta obstáculos, provações, momentos de escassez, dificuldades financeiras, falta de oportunidades e desafios que muitas vezes parecem não ter fim. Essa contradição tem o poder de fazer qualquer pessoa questionar: Senhor, onde está a tua justiça? Por que quem vive na maldade prospera, enquanto quem te serve passa por tantas lutas? Essa não é uma dúvida de hoje. Muito pelo contrário, ela atravessa séculos e foi exatamente o que perturbou o coração do salmista Asaf, autor do Salmo 73. Suas palavras registradas há milênios expressam exatamente esses conflitos internos que muitos de nós vivemos atualmente. Hoje vamos fazer uma releitura desse salmo poderoso, vamos reviver cada sentimento, cada dúvida, cada revelação, trazendo tudo para a nossa realidade do século 21. Vamos entender por que a aparência engana, por que o que vemos hoje não define o resultado final, e como a justiça de Deus se manifesta no tempo certo. Fique comigo até o final, pois essa mensagem vai transformar a forma como você enxerga as dificuldades e as bênçãos na sua vida. No tempo em que esse salmo foi escrito, a realidade era muito semelhante à nossa. Na sociedade daquela época, era comum ver pessoas que rejeitavam Deus, que agiam com arrogância, que exploravam os mais fracos, que viviam em pecado, alcançando posições de destaque, fartura e estabilidade. Tudo parecia fluir naturalmente para elas, sem grandes esforços ou sacrifícios. Já para quem decidia seguir os caminhos do Senhor, a jornada era diferente. Viver de acordo com os princípios divinos exigia disciplina, renúncia, honestidade e uma postura regrada em todas as áreas da vida. Essa postura muitas vezes era interpretada como fraqueza ou como algo que atrapalhava o crescimento material. O justo frequentemente passava por necessidades, ficava sem trabalho, vivia com pouco conforto, enfrentava perseguições ou dificuldades por causa da sua fé e dos seus valores. Diante desse cenário, era inevitável surgir a dúvida: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que a justiça divina existe de verdade? Muitas pessoas começavam a pensar que Deus não enxergava, não se importava, ou que favorecia apenas quem vivia de forma contrária aos seus mandamentos. Asaf sentiu tudo isso na pele e suas experiências servem de exemplo e consolo para todos nós. Ele não escondeu suas angústias, suas dúvidas e até seus sentimentos ruins, e é por isso que suas palavras são tão atuais. O objetivo dessa nossa reflexão é justamente trazer essa vivência para a atualidade e mostrar que os conflitos de ontem são os mesmos de hoje e que a resposta de Deus é a mesma para todos os tempos. Asaf começa o salmo fazendo uma afirmação que parece contradizer tudo o que ele vai contar em seguida. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas logo em seguida ele confessa: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. E por que ele quase caiu em sua fé? Porque ele teve inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele conta que eles não têm sofrimento, o corpo deles é são e gordo. Não estão nas misérias como os outros homens, nem são afligidos como os demais. Eles usam a soberba como colar e a violência os cobre como um manto. Os olhos deles estão inchados de gordura e têm mais do que o coração poderia desejar. Eles zombam e falam mal, com arrogância falam da opressão. Põem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ao ler essas palavras, parece que estamos lendo uma descrição da nossa sociedade hoje, não é mesmo? Quantas pessoas vemos por aí que agem exatamente assim, arrogantes
violentas, exploradoras, falando mal de tudo e de todos, desrespeitando a Deus e ao próximo, e mesmo assim têm tudo o que querem. Elas conquistam bens, status, reconhecimento e nada parece dar errado para elas. Parece que Deus fecha os olhos para o que fazem, pois não sofrem consequências imediatas. Esse sentimento é muito comum na vida do justo. Quando você trabalha honestamente e vê quem rouba ou engana lucrando muito mais. Quando você se dedica, é fiel e responsável e vê pessoas sem caráter alcançando cargos altos. Quando você cuida da sua saúde, da família, da espiritualidade e vê quem vive na farra e no pecado, com uma vida de aparências perfeita. É normal que surja a pergunta: de que adianta eu ser correto? De que adianta lavar minhas mãos na inocência, se todos os dias sou castigado e minha correção vem todas as manhãs? Quantas vezes você já pensou exatamente essas palavras? O salmista foi muito sincero ao admitir que chegou a ter inveja da situação deles. Ele olhava só para o que via com os olhos naturais, só para o momento presente, e isso turvou a sua visão espiritual. Ele esqueceu de olhar para o passado, para o futuro e principalmente para o coração de Deus. Ele viu só a casca, só a aparência de felicidade e sucesso, mas não conseguiu enxergar o que havia por dentro. E qual seria o resultado final daquela vida? Exatamente o que acontece conosco hoje. Olhamos as redes sociais, as casas, os carros, as viagens e achamos que a vida deles é perfeita, sem saber das dores, dos vazios, dos remorsos e das angústias que eles carregam escondidos. Ezeif estava tão confuso, tão cheio de dúvidas e amargura, que ele mesmo disse: se eu tivesse dito assim, também teria ofendido a geração dos teus filhos. Ele sabia que aquele pensamento estava errado, mas não conseguia evitar, pois a visão dele estava limitada ao mundo visível. Até que ele decide ir ao santuário de Deus. Ele decide sair do lugar da dúvida, da observação humana e entrar no lugar da revelação e da presença do Senhor. E é ali que tudo muda. Ele diz: quando eu pensava em saber isto, foi para mim uma tarefa difícil. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Enquanto ele estava fora da presença de Deus, vendo só com os olhos do mundo, tudo parecia injusto e errado. Mas quando ele buscou a Deus, quando orou, quando meditou na sua palavra, quando se colocou na sua presença, ele recebeu a visão completa. Ele passou a entender que tudo o que os ímpios tinham era passageiro, era instável e tinha um fim trágico. Ele percebeu que eles estão em lugares escorregadios. Deus os põe em lugares altos para depois derrubá-los em ruínas. Como são trazidos à desolação num momento, são consumidos de repente por pavores. São como um sonho quando se acorda. Assim, Senhor, ao despertar, desprezarás a sua imagem. Isso explica muita coisa. A prosperidade dos ímpios é como uma bolha. Cresce, fica bonita, chama atenção, mas em um estalo ela estoura e acaba. É como uma casa construída sobre a areia, parece firme, mas quando vem a tempestade, cai por terra. Eles podem ter tudo o que o mundo oferece, mas nada daquilo tem base espiritual. Nada é abençoado por Deus. Por isso não tem durabilidade nem segurança. Quantos casos vemos hoje de pessoas que tinham tudo? Dinheiro, fama, poder, e de uma hora para outra perderam tudo. Ficaram doentes, caíram em desgraça ou morreram prematuramente. Tudo aquilo que parecia ser vitória se transformou em ruína. E mais do que isso, Asaf entendeu que, mesmo enquanto eles estão prosperando, eles estão separados de Deus. Eles não têm paz verdadeira, não têm alegria que dure, não têm direção espiritual. Eles podem ter a mesa farta, mas o coração vazio. Podem ter roupas caras, mas a alma nua. Podem ter amigos por interesse, mas ninguém para amar de verdade. A aparência de felicidade é só uma máscara, pois quem vive longe de Deus carrega dentro de si um vazio que nenhum bem material é capaz de preencher. Já a vida do justo, mesmo com dificuldades, tem a presença de Deus como companhia constante. Mesmo com pouco, ele tem a certeza do amparo divino. Mesmo passando por lutas, ele sabe que não está sozinho. As provações servem para purificar, fortalecer e preparar o justo para bênçãos maiores e eternas.
O que para os olhos humanos parece ser desvantagem, na visão de Deus é crescimento e proteção. Depois da revelação no santuário, Asaf faz uma comparação clara entre a vida do ímpio e a vida do justo. Ele diz: o meu coração se azedou e senti compunção nos meus rins. Eu era estúpido e não sabia. Era como um animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás na glória. Que mudança incrível! Ele passou de invejoso e cheio de dúvidas para alguém que reconhece que ter Deus é muito melhor do que ter tudo o que o mundo pode oferecer. Ele percebeu que todo o sucesso dos ímpios não valia nada perto da graça, da direção e da comunhão com o Senhor. E aqui mora um ponto muito importante. A vida do justo é regrada, exige esforço, exige escolhas, exige renúncias, mas tudo isso é construído sobre o alicerce de Deus. Já a vida do ímpio pode ser mais fácil no início, pode fluir mais rápido, mas é construída sobre valores humanos, passageiros e que não trazem felicidade plena. Quantas vezes nós pensamos que seguir a Deus é um fardo, que ter que ser honesto, que ter que perdoar, que ter que esperar o tempo de Deus, que ter que viver com moderação. São coisas que nos atrapalham ou nos fazem perder oportunidades. Mas a verdade é que esses princípios são justamente a nossa proteção. Eles nos livram de muitas dores, de muitos arrependimentos e de consequências ruins. A facilidade aparente do caminho do mal vem acompanhada de preços altos que as pessoas não contam. Culpa, ansiedade, medo, falta de paz, remorso e separação de Deus. O justo muitas vezes fica sem emprego, passa por dificuldades financeiras, vive com menos conforto. Mas ele tem a presença de Deus que sustenta, que cura, que provê e que renova as forças. Ele tem a certeza de que tudo o que vive tem um propósito, de que Deus está trabalhando em sua vida e de que o melhor ainda está por vir. Já o ímpio, mesmo com fartura, vive em constante insegurança, pois sabe que tudo pode acabar a qualquer momento e não tem a Deus para se apoiar. Ele conquista bens, mas não conquista paz. Ele ganha o mundo, mas pode perder a alma. Asaf entendeu que a prosperidade dos ímpios é temporária e ilusória. É como a grama que cresce rápido, mas logo seca e é cortada. Ou como a flor do campo que é bonita por um dia, mas no outro já murchou. Já a justiça e a bênção de Deus são como a árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. O justo pode demorar mais para alcançar suas vitórias, mas quando elas chegam são firmes, abençoadas e duradouras. E o mais importante, elas acompanham a vida eterna. Muitas vezes duvidamos da justiça de Deus, porque queremos que tudo aconteça no nosso tempo, da nossa forma e com a nossa visão limitada. Mas a justiça do Senhor não se mede pelo que acontece aqui e agora, mas sim pelo resultado final de cada vida. Deus é paciente, Ele dá tempo para que todos se arrependam, Ele permite que a semente que cada um planta cresça e dê fruto, seja ele bom ou ruim. Ele não age por impulso, Ele age com sabedoria e amor. Quando vemos um ímpio prosperando, não significa que Deus aprova o que ele faz, nem que ele o abençoou, no sentido espiritual. Significa apenas que Deus está permitindo que ele caminhe no seu próprio caminho, que ele colha o que plantou, para que no final todos vejam a diferença entre servir a Deus e servir ao mundo. A prosperidade deles pode ser até mesmo uma forma de Deus deixá-los ir até o fim, para que eles percebam que nada disso preenche o coração humano. Já as dificuldades do justo não são punição, são preparação. Deus usa as provações para moldar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé, para nos desapegarmos das coisas materiais e para nos aproximarmos mais dele. O Senhor nos permite passar por lutas para que, quando as vitórias chegarem, nós valorizemos mais. E para que tudo o que conquistarmos esteja alicerçado nele. Muitas bênçãos que Deus tem para nós só podem ser recebidas depois que passamos por processos de transformação. Asaf resumiu isso muito bem quando disse: para mim,
Bom é estar perto de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ele chegou à conclusão que, independentemente da situação financeira, da fama, do conforto ou do status, o que realmente importa é ter Deus ao nosso lado, ter a sua presença, a sua direção. O seu amor e a sua salvação vale muito mais do que todo o ouro e prata do mundo. Hoje em dia, vemos muitos ímpios com vida fácil, mas também vemos muitos deles caindo em desgraça, adoecendo, sofrendo consequências das suas ações ou morrendo sem paz. E vemos muitos justos que, depois de passarem por grandes lutas, recebem bênçãos imensas, alcançam vitórias firmes e vivem com a alegria de saber que estão na vontade de Deus. A balança da justiça de Deus sempre se equilibra no tempo certo, mesmo que aos nossos olhos pareça demorar. O que é passageiro e o que é eterno se separam com o passar dos dias, e tudo fica claro para quem tem olhos espirituais para enxergar. Não podemos avaliar a justiça divina por um momento da história, por uma fase da vida ou pelo que vemos na superfície. Precisamos olhar para o todo, do início ao fim. O salmista entendeu que o que parecia ser vantagem para os ímpios era, na verdade, uma armadilha. E o que parecia ser desvantagem para os justos era proteção e preparo. Quantas vezes vemos pessoas que enriqueceram de forma ilícita, que traíram, que passaram por cima de todos para chegar ao topo, depois perdem tudo, inclusive a saúde e a paz? E quantos servos de Deus que passaram anos na luta, sem perspectivas, e de repente recebem bênçãos tão grandes que superam todas as perdas e dificuldades anteriores? Deus não falha, Ele não se esquece, Ele não abandona. A sua justiça não é como a dos homens, que age por pressão ou aparência. A justiça do Senhor é perfeita, pois Ele conhece o coração de cada pessoa, sabe o que cada um merece e o que cada um precisa para crescer. Por isso, quando você sentir inveja ou dúvida ao ver a prosperidade dos ímpios, lembre-se da experiência de Asaf. Entre na presença de Deus, busque a sua palavra, e você também vai receber a revelação de que tudo tem um fim, e que o melhor caminho é sempre o de quem anda com o Senhor. Quando Asaf entendeu toda essa realidade, ele fez uma afirmação que serve de lição para todos nós até hoje. Verdadeiramente a bondade de Deus é para com os retos, e a sua graça para com os de coração limpo. Ele percebeu que a prosperidade dos ímpios é como um sonho que acaba ao amanhecer, ou como uma casa construída sobre o abismo. Eles têm tudo agora, mas o fim deles é ruína. Enquanto o justo, mesmo passando por dificuldades, tem a presença de Deus, o perdão, a direção e a vida eterna. Hoje você pode estar passando por momentos difíceis, vendo outros prosperarem de forma injusta. Pode até estar se perguntando se vale a pena continuar firme no caminho do Senhor, mas não se deixe enganar pela aparência. O que os olhos veem é só uma parte da história, não o resultado final. O Senhor está contigo em cada provação, e tudo o que você vive serve para te fortalecer, te purificar e te preparar para bênçãos que não têm fim. O que importa não é o que temos agora, mas quem temos ao nosso lado e qual é o nosso destino final. O salmista também nos ensina que ter Deus é melhor do que ter tudo o que o mundo pode oferecer. Mesmo que ele não tivesse bens materiais, mesmo que passasse por lutas, ele tinha a presença do Senhor, e isso era suficiente. A prosperidade dos ímpios não traz paz, não traz sentido para a vida, não traz salvação. É uma vitória vazia que deixa um vazio no coração, que nenhum dinheiro, nenhum poder e nenhum conforto é capaz de preencher. Você que segue a Deus, mesmo com a vida regrada e com dificuldades, está construindo um tesouro no céu que ninguém pode roubar, destruir ou tirar de você. O que os ímpios conquistam acaba aqui, na terra, mas o que você constrói com Deus dura para toda a eternidade. Não troque a sua fé por uma facilidade passageira. Não troque a sua paz por uma riqueza que traz ansiedade, culpa e medo constante. Não tenha inveja, pois você está escolhendo o lado certo, o lado que tem garantia de vitória. Por mais que pareça que os ímpios estão ganhando,
por mais que pareça que a justiça não existe. O Salmo 73 nos mostra que tudo é questão de perspectiva. O que vemos hoje é só um capítulo, não o livro todo. No fim das contas, quem anda com Deus tem a melhor parte: proteção, sabedoria, amor, direção e a certeza de que nada acontece sem a permissão do Senhor. Suas lutas estão te moldando, te tornando mais forte, mais maduro e mais próximo de Deus. A justiça divina não falha. Ela apenas age no tempo certo, no momento exato, em que todos poderão ver claramente quem fez a escolha correta. O fim deles demonstra que o caminho da maldade leva à ruína, à tristeza e à separação de Deus, enquanto o caminho da retidão leva à vida abundante, à paz verdadeira e à recompensa eterna. Continue firme, não desista, não se abale com o que vê ao redor. O melhor ainda está por vir para você. Deus é contigo, Ele te ama e Ele nunca permitirá que você perca o que realmente importa. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e te dê coragem para continuar caminhando na retidão, sabendo que a vitória final é de todos os que amam e servem ao Senhor. Amém.